parabenizar você por chegar ao final do nosso curso. São poucas pessoas que têm interesse por áreas como essa e depositar, sua confiança, o seu tempo nessas reflexões, nesses estudos, é para nós realmente uma grande honra. Toda a equipe, fica muito feliz com isso. E realmente, ao encerrar uma turma, ao encerrar um curso como esse, significa também que a gente passou por diversas áreas. Significa que a gente estudou a saúde física, orgânica e psicológica sobre a ótica da meditação, da neurociência, do autoconhecimento. Buscamos deixar uma linguagem acessível, apesar de tratar muitas vezes temas de grande complexidade e de grande impacto na vida, tanto a nível individual quanto a nível coletivo. Porém, seria uma irresponsabilidade se nós não oferecêssemos algo para aquelas pessoas que querem um aprofundamento. Algo também gratuito, algo também seleto. Não seleto porque é cobrado, é seleto porque, da mesma maneira, o processo seletivo se dá pelo seu interesse. E da mesma forma seguiremos nessa aula, ao finalizar tudo isso, explicando com carinho, com amor, como fizemos desde o início. Se você quiser, pode assistir a playlist, Tem as aulas anteriores que você pode ver e rever. Mas é muito importante, uma vez que você tenha assistido essa aula, responder a lista de presença, para a gente saber que você quer continuar ou que você quer receber o certificado também por ter assistido o restante do curso. Então, por que existe uma organização para que a pessoa tenha continuidade? Então, como tudo na vida, a gente sozinho chega até certo ponto. Então, por isso se diz que uma instituição não autorrealiza ninguém, mas ninguém se autorrealiza sem uma instituição idônea, organizada, que possa oferecer a teoria e prática suficiente para que a gente possa entender, praticar e se manter nesse propósito tão exigente que é se autoconhecer, que é trabalhar sobre si mesmo, despertar a sua própria consciência. E é isso que a gente trabalha há 20 anos, no sentido de poder contribuir com a formação de milhares e milhares de pessoas, talvez já mais de 100 mil pessoas ao longo de todo esse período que a gente tem trabalhado. Uma coisa é muito certa na vida: quanto maior é o nosso propósito, maior também é a resistência. Uma coisa é perdermos 2 quilos, outra coisa é perdermos 10. Uma coisa é fazermos uma faculdade, uma especialização. Tudo tem um preço. E esse preço muitas vezes não é dinheiro. É o tempo, é o esforço, é a continuidade de propósito, é a dedicação. E conhecendo isso, nós conseguimos estimar, pelo tamanho da nossa meta, do nosso desafio, que haverá resistências proporcionais. E ao não desistir, a gente vai se aproximando a cada passo desse êxito. E dessa maneira, nós vamos entendendo que a continuidade de propósito é a única forma de superar as resistências. É a única forma de que, faça chuva ou faça sol, a gente fixe de uma tal maneira que nenhuma tentação, nenhuma dificuldade pode até nos atrasar. Pode ser que a gente caia, e tem que sacudir a poeira para poder dar a volta por cima. Mas o importante é que a gente não desista, porque uma vez que a gente realmente se mantenha em um determinado propósito, como diz popularmente também, a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, a gente vai, até que a gente chega lá. Nenhum médico se formou sem dificuldade, nenhuma pessoa construiu nada sem que ela enfrentasse essa resistência. E quando para nós é compreensível que a autorrealização é um propósito que realmente vale a pena lutar, a gente também entende que para atingir essa meta, é necessário a gente realmente superar resistências. Existe na vida um conceito chamado conduta gregária. Isso é visto em outras espécies, não só na espécie humana. Nós recebemos a influência das pessoas que convivem com a gente. Então, por isso que também, hoje a gente está cheio das frases, por isso diz que quem anda com lobos, a uivara prende. Passarinho que anda com o morcego, acorda de ponta cabeça. E assim a gente vê que nós somos também influenciados positivamente ou negativamente
pelo ambiente que a gente está. Isso vem de dentro para fora. Uma pessoa que mantém determinados vícios acaba frequentando lugares e tendo pessoas de acordo com esse nível de ser de dentro para fora. E da mesma forma, as pessoas que buscam o despertar da consciência também vão encontrando na vida pessoas que têm essa mesma afinidade. Por isso, essa ideia de organização, que desde a década de 60 a gente procura manter, mas é com esse propósito. Né? Lógico, eu não participei do início de tudo isso, mas tenho essa alegria, né, de já participar há 20 anos. Então aqui a gente encontra que a amizade sincera, ela ajuda a vencer essas resistências que a vida oferece. Uma pessoa que está com o mesmo propósito que a gente ajuda a somar forças para que a gente não desista. Então cada lugar que a gente frequenta vai contribuir de tal ou qual forma para a gente alcançar determinados objetivos nessa vida, seja através de um aprendizado, seja somando pessoas com aquele mesmo propósito, e assim a pessoa consegue, né, atingir o que ela procura. E esse é o sentido de formar comunidades gnósticas. A palavra gnóstico vem daquela ideia lá do início do curso, de entender a universalidade das coisas, de entender que a pessoa pode trilhar um determinado caminho que está relacionado com a compreensão de cada aspecto da sua natureza inferior, e que esse caminho vai permitindo com que ela vai se lapidando. Né? Então essas comunidades gnósticas permitem somar forças para que a pessoa atinja esse objetivo. Aqui a gente deixou também alguns artigos sobre essa questão da influência que se tem de bons ou maus elos. Então essas influências que se tem a nível neurológico, a nível de neurotransmissores, a nível até mesmo de sistema nervoso central, pensando em estruturas tão nobres, né, como o hipocampo. Isso também para os nossos pesquisadores e pessoas que têm interesse em ir a fundo nessa parte técnica. Mas uma coisa a gente pode observar, que quanto mais forte é aquele grupo, mais força a pessoa tem, o maior alimento ela tem para alcançar aquele propósito. Então muitas vezes a pessoa tem, por exemplo, que aprender uma língua sozinha, mas mesmo que ela faça isso virtualmente, digitalmente, ela ainda tem uma influência positiva de uma equipe colaborando com isso, né? Então é mais ou menos essa ideia que a gente gostaria de trazer nesses slides. Toda formação, todo processo de aprendizado está relacionado também com a contribuição de diversos profissionais. A gente vê, por exemplo, o ensino médico, a gente tem aula de anatomia, aula de histologia, aulas relacionadas com as habilidades médicas em si, aulas relacionadas com campos teóricos da fisiologia, pensando aqui no ensino, no ciclo básico da medicina. Mas quando a gente vai aprofundar cada vez mais, a gente vai percebendo que aquele saber, daquela formação profissional, partiu de diversas áreas que ela pôde compreender e que em algo contribuiu para que ela pudesse completar a sua formação. E a formação é continuada, né? Ela nunca deixa de aprender para ela ser um bom profissional. E da mesma maneira, existe uma área da nossa vida que a gente precisa aprender, praticar, compartilhar, para que a gente possa desenvolver. Não necessariamente com a gente, né? Lógico, a gente quer que você acompanhe a gente, mas a gente está falando da força que tem realmente um trabalho organizado a nível coletivo e quanto isso contribui a nível individual. Então, quando a gente fala de um lumisial, a gente fala de um lugar idôneo para que a gente possa praticar, essencialmente praticar. Conhecimento teórico no curso a gente vê basicamente o essencial. É lógico que a gente continua aprendendo, mas a prática ela é muito importante. Semelhante àquela pessoa, por exemplo, que quer estimular suas funções pulmonares e começa a praticar a natação, né? Não adianta ela só entender teoricamente a natação, ela tem que pular na água, né? Então é basicamente esse o sentido. Então o lumisial como centro de meditação combina essa questão de uma imersão cultural milenar, trazendo uma proposta egípcia, trazendo culturas egípcias, persas, cristãs, islâmicas, budistas, para que através dessa imersão cultural em técnicas, em práticas, a gente consiga ter esse alimento que vai permitir com que a gente não desista, vai permitir que a gente continue se desenvolvendo. Então, lógico, vocês estão assistindo de cidades diferentes, né, estados diferentes, até mesmo de países diferentes.
Então, independente da distância que vocês tenham de uma sede, como essa que nós vamos convidar, da GECAC, a gente também vai manter as atividades online. Até que tenha uma sede perto, né, de algum lugar, de uma cidade que você está ou que você frequente, né, para que você possa também ter essas atividades presenciais, participar também de congressos, como a gente já vai falar. As atividades locais funcionam nos lumisiais, que são esses centros de meditação. Tem aulas teórico e práticas, mas essencialmente é a técnica. Dependendo da cidade, por exemplo, Campo Grande tem 3 sedes, né? Grande São Paulo tem várias sedes. Aqui na nossa região de Catanduva, Rio Preto, Itajubi, né? A gente dá para formar a nossa sede, está na nossa agenda. Mas independente disso, Ribeirão Preto também tem a sua, Uberaba, enfim. Por isso que a gente quer que ao final você preencha o formulário de presença, indicando a sua cidade, para que a gente possa entrar em contato com o instrutor mais próximo, né, para que você possa também aproveitar as atividades presenciais. Existem também os congressos internacionais. Então, a sede internacional hoje fica na cidade de Campo Grande, um lugar muito bonito, né, para quem quiser viajar, tem hotéis, tem alojamento, tem área de camping até. A gente está se aproximando aí de um congresso ou convivência internacional, eu devo participar, também apresentar alguns trabalhos ali, né? Mas para que você tenha acesso, né, além das atividades virtuais, é importante que pelo menos participe de uma atividade presencial, que é o momento que oficialmente a pessoa ingressa como um membro, né? Ela tem os acessos às vias digitais, né? Continua tendo, né, ao longo do tempo que você quiser. Mas é interessante ter acesso ao presencial, porque é aí que a pessoa oficialmente se torna membro, né? E esse vínculo, porque assim, a atividade virtual ela é importante, ela nos ajuda a ampliar o acesso a áreas que dificilmente às vezes teria a pessoa física de um instrutor preparado e capacitado para isso. Mas esse calor humano, esse vínculo pessoal, ele é indispensável, né? Por isso que a gente busca utilizar o melhor dos dois mundos, né? Busca utilizar o melhor do virtual e o melhor do que o presencial tem para nos oferecer. Todos os membros têm direitos, né? E os direitos estão relacionados com a participação das atividades. Então, não é que as atividades são restritas para um ou para o outro, não. Toda atividade você vai ter direito a partir do momento que você se tornar membro. E não existe custo, como a gente falou no início, né? Existe uma contribuição para quem queira, para quem possa. Porque se a gente não faz assim, as pessoas que estão passando por uma dificuldade econômica não conseguem participar. Então a gente não quer formar algo elitista, né? Isso desde a sua origem foi formada para ampliar o acesso mesmo. Então por isso que uma vez membro você tem direito a toda atividade. Mas é interessante que exista também uma unidade nisso, para que a pessoa também participe e não fique muito tempo desvinculada. Por isso que é trazido essa norma dos 3 meses. Tá? Mas esses 3 meses também está vinculado a uma questão de bom senso, né? Não adianta a pessoa, por exemplo, estar às vezes mais de 1.000 quilômetros de distância, ou na verdade milhares de quilômetros de distância em um outro país e que a sede mais perto está muito distante. Então ninguém vai perder a qualidade de membro por causa de circunstâncias como essa, ou circunstâncias de saúde. Então, uma vez que você se torne membro, né, se tem uma sede ali na sua cidade, tem essa obrigatoriedade de que não fique 3 meses sem atividade, porque senão também dá a entender que a pessoa também não está muito interessada, né? Mas, lógico, às vezes tem questões de saúde, tudo isso tem um bom senso, né? Mas essas normas, elas são feitas por um bom andamento e uma unidade, né, da comunidade que se forma ao redor desses objetivos. As atividades online, elas se mantêm. Então a gente tem um grupo, né, para toda pessoa que assistiu o curso, independente de já ter participado de uma atividade presencial. Então ela vai recebendo os links continuamente, todo mês tem várias atividades que ela pode participar, às vezes algumas são ao vivo, outras são gravadas. Então ela consegue participar dessas atividades online e consegue manter o vínculo através desse grupo, até que ela consiga também participar das atividades presenciais. Por isso que o grupo que a gente adiciona depois que você termina o curso, ele é tão importante, que é o grupo Comunidade AJACAC, para que você não perca o vínculo, né? E tem as pessoas que estão em Moçambique, né? Tem pessoas na Argentina, então que muitas vezes tem uma sede muito distante, então vão continuar assistindo a atividade até que a gente consiga, né, ter uma sede. E tem muitos instrutores que muitas vezes viajam, trabalham, né, de uma forma remota, muitos são nômades digitais, né? E tem essa alegria de poder desenvolver esse trabalho voluntário, como eu fui um dia, né? Morei em Portugal, morei no Rio Grande do Sul,
Passei quase um ano no Tocantins, então eu tive essa oportunidade muito grande de viajar e ir atendendo esses lumisiais e conciliando isso com o trabalho que a gente desempenhava em cada período. Né? A minha ideia era passar mais um ano em Portugal, depois mudar para a Suíça, mas a vida me exigiu, por questões familiares, voltar para o Brasil, questões relacionadas à saúde, né, da minha família. Mas a gente tem também essa oportunidade para quem quiser no futuro se tornar instrutor, seguir com sua formação e também poder contribuir, se quiser, dessa maneira. Então, e você, né? Esse é o último slide. O que você gostaria? Você quer continuar? Você acha que o curso já foi suficiente para contribuir com a sua jornada? Espero, nem que você queira. Mas cada pessoa é um mundo, é um universo. Então, se você quiser, você é mais que bem-vinda para seguir com a gente nesse evento, por toda a vida. Espero seguir por toda ela, contribuindo também com a sua formação. E se você deseja o certificado, né, independente de continuar ou não, só é importante que você tenha terminado o curso, né? Assistido a aula, assinado a lista de presença. Se você ainda não completou o curso todo, não tem problema, é só acessar a playlist, ver os temas que faltaram e também é importante que você assista esse tema, né? Essa aula de hoje é um pré-requisito também para o certificado, assim como ter assistido pelo menos 75% do curso. Então, se você fez isso até o dia 27 de julho, a gente deve enviar o certificado e a partir do próximo semestre a gente já está contratando uma equipe para a gente gravar as próximas aulas e fazer uma ampla divulgação, tanto no Brasil quanto em Portugal, Moçambique, também nos nossos vizinhos, né, da América Latina, enfim. Espero de verdade, de coração, que você tenha gostado. A gente dedicou esse tempo, como sempre, com muito amor, com muito carinho, entendendo que um dia essas aulas contribuíram e muito para a minha vida, e entendendo que ela também pode contribuir e muito para a sua. Fique à vontade para entrar em contato, para tirar eventuais dúvidas, né? Fique à vontade para comentar, para divulgar o curso se você gostou, ajudando assim a ampliar, né, esse trabalho de divulgação. No Spotify tem as meditações guiadas, que você pode assistir com frequência se você quiser. E assim que você preencher a lista de presença dessa aula, a gente deve aos poucos ir adicionando todos para esse grupo, né, das pessoas que já terminaram. Essa é a 7ª turma do Projeto Samadhi, né, então todos estão ali nesse grupo e a gente vai mandando atividades avançadas posteriormente. Muito obrigado uma vez mais, espero de coração que tenha gostado e até a próxima.